Grande Nestor. Tamo na área. Que honra. Toda nossa. Agora a imagem não ficou congelada, não. Até que fim, né? É isso que dá, né, cara? Pô, a gente compra o celular novinho, o trem não funciona. Aí você tem que recorrer ao celular velho para poder fazer live no Instagram. Mas paciência, né? Então o telefone é outro hoje, né? Isso, hoje o telefone é outro. Queria agradecer novamente essa oportunidade. É sempre uma honra, né? Estar fazendo e participando de uma live contigo, né? Já disse e repito, você é uma das referências que nós temos aí no mundo da segurança do trabalho, tá bom? Eu, enquanto aluno, sempre te acompanhei, aprendi e continuo aprendendo contigo, porque as informações que você traz são muito relevantes, né? E contemporâneas na área de segurança do trabalho. Então, nós, prevencionistas, agradecemos por ter um profissional tão eficaz como você no mercado para poder nos auxiliar. Sou grato, novamente. Eu que agradeço, fico feliz aí por estar servindo de inspiração, né? E é isso aí, vamos compartilhar a segurança do trabalho, né? Influenciar com a prevenção. Isso. Queria agradecer também, Nestor, o pessoal aí que está entrando aí, a presença de todos, tá? Vai ser um bate-papo bem legal, bem interessante. Um tema que tem sido muito debatido, né, Nestor? Covid-19. Vem medida provisória, aí é suspensa, vem de novo. E são muitas dúvidas que são geradas, né? A gente sabe, né, Nestor, que a gente vive aí num período muito crítico, né? Não só no Brasil, mas é uma pandemia, né? Alcançou o mundo, né? As medidas de segurança, mais do que nunca, né, precisam ser adotadas, né? Porque esse vírus não escolhe classe social, não escolhe cor. Ele simplesmente as pessoas simplesmente são contaminadas quando não faz as medidas cabíveis de segurança do trabalho. E a gente sabe que foi lançada uma medida provisória, né, 927, logo no comecinho de 2020, né, dizendo, Nestor, que os funcionários, né, que não comprovasse, né, um nexo causal, não seria considerado como acidente do trabalho. Então é uma situação muito complicada, Nestor, porque como é que o trabalhador, né, vai comprovar que ele... Estou falando a medida no início, né? Claro que já foi, né, revogado, né, vigorado, tudo bem. Mas você imagina, como o trabalhador vai comprovar que ele foi contaminado na empresa? Então a gente sabe que no início, né, essa medida provisória 927 não ajudava muito o trabalhador. E aí o governo federal vai e derruba essa medida. E aí a gente vai debater um pouquinho. Eu quero te ouvir também um pouquinho, Nestor, para a gente se desenvolver um pouco e ir conversando sobre esse tema. Massa. Então, para a galera que está chegando aí, não entendeu o que aconteceu, né, o que o Alan está falando é da medida provisória 927, que ela é uma medida provisória que fala sobre ações, né, na relação de emprego no período de pandemia, e ela tratou sobre várias ações, tratou sobre coisas relacionadas ao emprego, tratou sobre a CIPA, tratou sobre os treinamentos na área de segurança e, inclusive, falando também sobre a questão do Covid-19. E eu acredito que a primeira versão dela foi muito coerente, que estava dizendo lá no artigo 29 o seguinte: os casos de contaminação pelo Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto comprovação do nexo causal. E o que é esse nexo causal? É o mesmo nexo que a gente usa para caracterizar a doença ocupacional em outras doenças, né? Primeiro, vamos dar um passo atrás, só para contextualizar, para o pessoal conseguir entender. Perante a lei brasileira, só existe uma coisa principal, que é acidente de trabalho. Esse é o principal. É o acidente de trabalho. Está lá na Lei 8.213, no artigo 19. E aí a lei veio sendo construída ao longo dos anos e ela foi equiparando outras coisas, dizendo, olha, se acontecer isso aqui, é acidente de trabalho também. E dando o mesmo tratamento para acidente de trabalho. Por exemplo,
a doença ocupacional e a doença do trabalho, elas são equiparadas ao acidente de trabalho. O acidente de trajeto, ele também é equiparado ao acidente de trabalho. Então, esses acidentes, quando acontecem, perante a lei, é como se fosse acidente de trabalho. E aí gera todo o trabalho para a empresa, né? De ter que emitir a CAT, de, se o trabalhador ficar afastado por mais de 15 dias, receber benefício acidentário, quando ele voltar, ele tem estabilidade. Quando ele for receber o benefício acidentário, ele vai receber o benefício de acidente de trabalho e não o benefício normal. Né? Abre a possibilidade também, muito perigosa, por sinal, de indenização, no caso do Covid-19, muito perigosa. E toda a CAT que é emitida vai gerar impacto no FAP da empresa. Então a gente tem uma série de impactos que advêm dessa questão. Então, o primeiro artigo dizia, olha, Covid-19 pode ser considerado doença ocupacional se houver nexo causal. Né? E aí ou seja, o falou, né? Vai lá. O nexo causal, né, são aquelas equipes de frente, né? Médicos, enfermeiros, que têm contato direto com o vírus, né? São os serviços essenciais. Então, né, o primeiro artigo, ele veio dizer isso, né? Só será considerado se tiver nexo causal, ou seja, as funções são equipe de frente. Então, assim, a primeira MP, né, ela vem dizer isso. É o que você está falando aí. Exatamente. E aí, só para o pessoal entender melhor, o que é o nexo causal? É quando olha para uma doença e pergunta, essa doença tem ligação com o trabalho? E aí vai fazer toda uma análise para saber se tem. Por exemplo, a pessoa que desenvolve catarata na empresa e ela é soldadora. Tem empresa que não emite a CAT e manda o trabalhador para a Previdência com benefício comum. E aí, quando chega o trabalhador e faz o relato, olha, eu estou com catarata, não sei o quê, não estou conseguindo trabalhar direito, o médico perito pergunta o seguinte, o que você faz lá na sua empresa? Ah, eu sou soldador. Ah, você é soldador? E como é que é a sua solda lá? A minha solda é solda com eletrodo, então sobe aquela luminosidade. Aí o próprio médico, inclusive tem até uma lei para isso, a Lei 11.907, ela diz que compete privativamente aos ocupantes de perito previdenciário ou perito médico da Previdência Social emitir parecer conclusivo sobre a capacidade laborativa para fins previdenciários. Então, quer dizer, a palavra do médico perito, ela é superior à palavra do médico do trabalho e é superior ao que a empresa entende como doença do trabalho ou não. Olha o perigo disso. Então, quer dizer, agora, com essa decisão do Supremo, né, fica a cargo do médico, fica a cargo do próprio trabalhador, enfim, a gente vai discutir como é que funciona isso. Mas, em suma, o que aí veio, né? Primeiro veio o artigo 29 dizendo, olha, pode ser se houver nexo, ou seja, se tiver ligação com o dano e com a atividade. E aí veio justamente o Supremo, né, o Supremo Tribunal Federal, eles adoram dar pitaco em coisas que eles não entendem. adoram. E aí eles falaram, olha, como assim, é um absurdo exigir nexo causal do trabalhador para considerar como ocupacional. E eles, inclusive, teve um dos ministros que falou, é ofensivo exigir nexo causal. Eu falei, fruta que eu pariu. É ofensivo. Não é ofensivo, é uma coisa totalmente lógica. Se você tem uma doença que vai gerar direitos para o trabalhador, que vai onerar a empresa, o mínimo que se precisa ter é certeza de que aquilo é ocupacional. Ou pelo menos ter o mínimo de dúvida possível. E aí o que o Supremo fez? O Supremo veio e chutou para lá esse artigo 29 e disse que a contaminação por Covid-19 pode ser ocupacional, não necessitando de comprovação de nexo causal. O problema é que o todo-poderoso STF, ele não disse como isso ia acontecer. E aí gerou muitas dúvidas, né? Porque... É o mínimo que a gente esperava era isso. Olha, não é considerado nexo? Tá, mas vocês têm que observar isso. Aí vocês considerar ela como ocupacional. Mas ele não disse nada. Ele só disse o seguinte, olha, não precisa ter nexo. Aí você perguntar, tá bom, STF, como é que a gente vai fazer? Mesmo quando o STF tivesse cruzado os braços e falado, se vira, é problema de vocês, da empresa, não meu. Então, cara, isso é uma loucura, um absurdo total. Né? E aí, ao longo da live, a gente vai falar alguns pontos onde
dá para considerar o Covid-19 como ocupacional, né? Mas isso é só uma introdução para vocês entenderem quão louco é isso, né? Isso é uma loucura total. Ô, Nestor, e gerou muitas dúvidas, porque agora os profissionais da área de segurança do trabalho começaram a pensar o seguinte, então quer dizer, e aí isso rolou em muitos grupos do WhatsApp, né? Então quer dizer que qualquer funcionário que for contaminado pelo Covid-19 vai ser considerado acidente de trabalho? Não, né? E aí são alguns detalhes que a gente vai entrar. Depende do nexo causal, questão de surto na empresa. São vários detalhes. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte, não é todo colaborador que for contaminado que vai se enquadrar como acidente do trabalho, né? Precisa ser, Nestor, avaliado de maneira individual, ou seja, caso a caso. O que a gente não pode achar, o colaborador foi contaminado, acidente de trabalho. Não é bem assim. Tô certo, e aí, para a gente for ver, o nexo causal, ele deu uma mudada nos últimos dias. No início da pandemia, para você estabelecer nexo, era muito mais fácil. Porque ninguém estava usando máscara e ninguém estava se protegendo por ser uma doença totalmente desconhecida. Agora as empresas estão se cuidando. Se você vai no supermercado da esquina, o pessoal está se cuidando. É mais difícil agora você simplesmente dizer, não, tem nexo aqui, não tem nexo. É mais complicado. Por exemplo, no início, eu estava lendo uma matéria que diz que 40 motoristas de ônibus, transporte público do Rio de Janeiro, contraíram Covid-19, né? E aí 40. ficou caracterizado, 40, e aí ficou caracterizado como ocupacional. Porque como é que você tem 40 motoristas de uma vez ficando doente, né? Por quê? Ninguém usava máscara, o álcool em gel ainda não estava usando, a máscara não era obrigatória. Aí, nesse caso, entrava a caracterização por surto. Porque o trabalhador podia alegar, não, na minha empresa, no transporte coletivo tem um surto. Tudo bem. Aqui em Anápolis, eu moro em Aparecida de Goiânia, aqui em Anápolis teve um surto em uma empresa aqui. Se eu não me engano, foi 30 trabalhadores adquiriram Covid-19 e aí fechou a empresa, fechou tudo, descontaminou geral, mandou todo mundo para casa, passou alguns dias para voltar para o trabalho. Então, nesse caso fica fácil, porque tem o surto, né? O outro caso, igual você falou, o nexo. Quando é que vai dar nexo? Por exemplo, o enfermeiro, né? A pessoa que está médico, que lida na linha de frente com a questão do Covid-19. Aí a gente teria um nexo. Agora, realmente, sem ter nexo e sem ter surto, vai ficar muito difícil essa caracterização por parte da empresa. E aí entra o nosso tema. Colaborador foi contaminado com Covid-19. Devo emitir CAT? Não, nem sempre. Só se emite CAT se for considerado acidente de trabalho. Então, o colaborador foi contaminado, Nestor, eu não tenho que correr e emitir uma CAT. Eu tenho que correr e analisar o caso desse colaborador. É um surto? Existe nexo causal? Né? Qual foi o relato do colaborador? A empresa tomou todas as medidas cabíveis? Tudo isso está envolvido, porque com essa mudança, né, da MP, Nestor, 927, né, agora cabe à empresa comprovar que tomou todas as medidas de segurança necessárias, com isso o colaborador não foi contaminado na empresa. E basicamente, a colega está perguntando aqui, e se o Covid-19 não pode ser considerado uma doença endêmica? Né, porque a Lei 8.203 diz que quando for endêmica, não é acidente de trabalho. Só que o Covid-19 ele não é endêmico, porque endêmico seria uma doença de uma região. Por exemplo, malária, né, na região indígena, malária, febre amarela. Por exemplo, já teve empresa que foi interditada, embargada, uma obra embargada, por causa de surto de dengue. Então tinha muita água parada, os trabalhadores surto de dengue. Aí você diz, é uma doença endêmica. A endêmica ela é de um local específico. Quando a gente fala de Covid-19, nós não estamos falando de um local, nós estamos falando de uma porcaria de uma doença mundial, que está pegando todo mundo. Então não seria considerada uma doença endêmica. Né? Seria Olha a pergunta aí, Nestor. uma doença. Do Robson aí, ó. No caso de pandemia e não é acidente, o empresário não pode pagar por isso? Haja visto que queda de processo produtivo? Não entendi muito bem. Então, na verdade, Robson, existe para a empresa um risco muito grande. Por quê? Imediatamente após o Supremo Tribunal meter o bedelho nessa questão,
eu já vi em muitos sites o pessoal comemorando, falando, opa, então quer dizer, se um trabalhador morrer por conta de Covid-19, vai ficar mais fácil para a gente pedir indenização. Olha que ponto chega. E o pior, sem nexo causal. Sem nexo causal. E o pior, a gente já leu aqui no início, é o perito da Previdência que pode decidir. Sim. Não é nenhuma decisão só da empresa. A empresa pode falar, não, meu filho, não. Você não tem Covid-19 em trabalho, não. A gente está se cuidando aqui, babá. Estou falando de possibilidades. Nós estamos falando aqui de possibilidades. Como a gente leu lá no início da live, o pessoal pode até voltar depois, tem um item de uma lei que diz que o médico, o perito, ele é soberano. Ele pode definir como ocupacional. Então, cara, é um problema muito grande para a empresa. E o que a gente vê na lei, né? A Constituição Federal, lá no artigo 7º, no item 20 alguma coisa, diz o seguinte, que o trabalhador tem direito à indenização quando ocorrer dolo ou culpa do empregador. Uhum. Então, o trabalhador tem direito à indenização no trabalho quando ocorrer dolo ou culpa. Como é que a gente vai comprovar dolo ou culpa com Covid-19? Sendo que agora, neste exato momento, que a gente está gravando isso aqui, que a gente está nessa conversa, as empresas estão se cuidando. Sim. Dolo é quando o empregador não se cuida. Então, realmente, as empresas elas caem numa dificuldade muito grande, né? De ter que provar que se cuida, e aí não tem a questão de ficha de EPI, porque não é EPI, então vai ter o quê? Vai ter que tirar foto, vai ter que fazer relatório, e se o trabalhador adoecer, né, não assume. Inclusive tem até um vídeo muito interessante que eu coloquei no nosso canal, de uma pesquisadora da Fundacentro falando sobre o risco biológico. Ela disse que um dos problemas do risco biológico é que nem sempre é fácil diagnosticar ele como uma doença ocupacional. Porque, às vezes, o fato do trabalhador, né, estar no trabalho não aumenta o risco. E ela falou muito bem, tirando os casos de nexo causal. Sim. Porque quando você tem um nexo causal, o trabalhador trabalha em um hospital onde está infestado lá de Covid-19, tudo bem. Agora, quem vai garantir que o fato do trabalhador ir para a empresa vai aumentar o risco dele de contrair Covid-19? Sabendo que esse fator está em todos os lugares. E de repente o trabalhador fala, não, mas eu contraí na empresa, porque eu estou indo da empresa para casa, de casa para a empresa. Certo. Mas e o esposo dessa pessoa? Sim. E os filhos dessa pessoa que podem ter levado para ela? Então, infelizmente, essa decisão do Supremo ela traz uma enorme nuvem de dúvida sobre as empresas. Elas vão ter que lidar com mais esse pepino. E tem muito empregador que só vai descobrir que o médico perito deu ocupacional daqui a um ano, quando ele for olhar os números do FAP. Ele vai falar, pô, mas que tanto de CAT, que tanto de ocupacional é esse aqui que deu? Ah, tá, foi o perito que deu lá. Lá na Previdência, ninguém avisou a empresa. Agora, meu filho, vai sobrar para a empresa fazer o quê? Entrar com reclamação. Nestor, agora cabe às empresas, os empresários, né, tomar todas as medidas de segurança cabíveis, protocolo do OMS. Por quê? Porque se esse colaborador, de alguma forma, querer alegar que foi contaminado na empresa, se ele estiver seguindo todos os protocolos, se não tem caso de surto na empresa, se não foi comprovado nexo causal, né, essa empresa sim conseguirá ter um êxito, né? Até porque precisa ter nexo. Teoricamente, né? Teoricamente. Por exemplo, cerca de 1 ano e meio atrás, eu estava fazendo um evento de segurança em Campinas, São Paulo. E a gente falando, né, sobre a hierarquia das medidas de controle, e aí a gente tocou na questão do adicional de insalubridade, que é possível você retirar fazendo uso de EPI, inclusive tem uma súmula que fala sobre isso, desde que a empresa comprove que aquelas medidas que ela está implementando são eficientes. E aí, de novo, a gente vê a divergência. O problema no Brasil é isso, é que você tem uma lei, e aí, acima da lei, você tem a súmula, e aí vai juntando um tanto de coisa, e na hora o juiz... A gente não sabe o que o juiz vai usar para julgar. Porque se você for olhar pela NR, pela CLT e pela NR15, ela diz o seguinte, se a empresa forneceu EPI eficaz,
não há adicional de insalubridade. Beleza. Aí vem uma súmula e diz, não basta fornecer o EPI. Sim. Tem que comprovar a eficácia do mesmo. Poxa, e agora? A gente faz o quê? Então tá. O que os trabalhadores fizeram lá em Campinas, uns profissionais de segurança? Eles estavam lá com um produto químico. Eu vou, só para ficar exemplificado aqui, vamos citar que é tolueno. Eu não lembro o nome dele, mas só para ficar um desenho na cabeça das pessoas. Tolueno. E aí os trabalhadores recebiam respirador, recebiam treinamento, faziam os exames médicos religiosamente nos prazos, ninguém deu exame alterado. E ainda o profissional do SESB levou os trabalhadores para um laboratório para fazer o teste de vedação da máscara para garantir que ela estava ok. O teste deu ok. Eles falaram, beleza, vamos cortar o adicional de insalubridade de todo mundo. Eles estavam cumprindo tudo. Tudo que eles podiam fazer, eles estavam fazendo. Fornecer o EPI, colher nome na ficha de EPI, treinamento, exame médico e ainda teste em laboratório. Uma medida excepcional. Pouquíssimas empresas fazem isso. Pois não é que um trabalhador entrou na justiça e ganhou ainda o direito ao adicional? A empresa fez tudo o que ela poderia, ela comprovou no processo que ela fez, mas o juiz não ficou convencido. E eu fico pensando, vai convencer um cara desse como, né? A empresa mostrou tudo. Aí, trazendo para o nosso exemplo aqui do Covid-19, não estou dizendo que vai acontecer, mas nós estamos jogando aqui com possibilidade, pode acontecer de a empresa implementar todas as medidas possíveis e imagináveis, e mesmo assim, quando o trabalhador for lá na ponta e pedir o direito, o juiz, como muitas vezes é tendencioso para o lado do trabalhador, falar, quer saber? Vou dar o direito para ele. Ele tem. Né? E aí a gente entra, o problema não é só, nem só a CAT, né? É indenização, né, que pode ter valor milionário, principalmente se ocorrer mortes por Covid-19 na empresa, né? Sim. Então, e aí, o pior, né? Sem nexo causal. Porque quando tem nexo causal, maravilha, o céu tá fechado. Sem dúvida. Mas quando não tem nexo causal e o trabalhador bateu o pé e falar, não, foi na empresa, eu tenho certeza que foi na empresa, vai ser, ou pelo menos pode ser, um pega para capar muito grande para a empresa e ela tem um risco aí muito grande de sair arranhada nessa história, viu? Ô, Nestor, você imagina uma grande quantidade de colaborador, né, seja contaminado, e aí a empresa tem que dar estabilidade a esses números de funcionários. Aí a gente já tem uma CIPA, né, que também já tem estabilidade. Olha só o problema que essa empresa, né, acaba entrando. Então, uma situação muito complexa, a empresa tem que se respaldar. E aí, Nestor... Igual você falou aí, vamos pensar numa empresa que tem 200 trabalhadores, né? Vamos pensar num quantitativo ali de 10%, 20 trabalhadores contraíram e ficaram afastados mais de 15 dias, outra parte até contraiu, mas não ficou afastado, 20 ficou. Poxa, já tem 20 trabalhadores, 10% da força de trabalho com garantia de emprego. E aí mais aquela garantia de emprego da CIPA, e se tiver algum trabalhador que é sindicalista, ele também vai ter garantia de emprego, e se tiver gestante, ela também vai ter garantia de emprego. Meu amigo, não é brincadeira não, é complicado. Nestor, se o colaborador for contaminado, a empresa deve abrir CAT? Como é que é isso? Então vamos lá, algumas situações aqui, eu até fiz algum rascunho aqui para a gente poder trocar uma ideia sobre isso. O que o SESMIT pode fazer na empresa? Primeira coisa, conversar com o trabalhador. Vai, põe sua máscara lá, 50 máscaras na cara e vai conversar com o trabalhador. Meu filho, onde você acredita que contaminou? Ah, pô, eu acho que tem dúvida aqui que foi na empresa, tá? Você mora sozinho? Ah, eu moro sozinho. Ixi, aí aumentou a possibilidade da empresa ter problema. Ah, não, eu moro com outras pessoas, blá, blá, blá. Então diminuiu. Se o trabalhador mora na empresa e só vai... Tem trabalhador que mora no ambiente de trabalho. Nesse caso aí, você tem a questão do nexo bem estabelecida, né? Pelo menos porque ele está sempre na empresa, da empresa para casa, né? Fica uma probabilidade muito alta. Então, se tem dúvida, pergunta onde o trabalhador se contaminou, vê se ele sabe, né? Se não sabe, ou seja, diminui a possibilidade de emissão de CAT. Tem surto na empresa? Se tem surto na empresa, aí é caracterizar, porque se tem lá 15% da força de trabalho que foi contaminada e você negar CAT para um
para um dos próximos, quando chegar na Previdência, o cara pode falar, não, ó, poxa, na empresa a gente já teve 15% das pessoas, 20% das pessoas contaminadas, o perito vai dar. Então a empresa pode se adiantar e já emite a CAT logo. Então, tem surto, nexo causal, tem nexo causal com a atividade? Se for um hospital, alguma coisa assim, nexo causal estabelecido. E aí é conversar com o trabalhador e ver o que faz. É igual você falou no início, avaliar caso a caso. Não tem muito o que fazer. E aí é torcer, se a empresa emitir a CAT, é torcer para o trabalhador ficar afastado o mínimo possível. Sim. Porque aí, meu amigo, se a empresa emitiu a CAT, ela está assumindo que foi ocupacional. E aí Sim. a gente entra, né? Emitiu a CAT, se ficar afastado muito tempo, vai ter garantia de emprego, pode ter estabilidade, pode ter garantia de emprego quando voltar, o trabalhador futuramente pode requerer alguma indenização, isso vai impactar no FAP da empresa. Então, isso é uma bola de neve muito grande. Daí a importância da empresa se cuidar, para não permitir que tenha um surto dentro dela. Porque se ela não tiver o surto e se não tiver o nexo, fica bem fácil dela descaracterizar, né? Mas se ela tem nexo ou se tiver um surto, aí complica, meu amigo, aí complica. Nestor, o Covid, né? Ele é um pouco diferente quando um trabalhador se acidenta na empresa. Quando o trabalhador se acidenta na empresa, né? Aí você tem aí aquelas 24 horas para poder emitir a CAT. Mas pode ser que o colaborador esteja com Covid a semana ninguém sabe. Uhum. É do período que a empresa fica sabendo, aí ela tem 24 horas, ou primeiro ela tem que analisar o caso e depois emitir. Como é que é feito esse... Isso a Lei 8.213, ela fala sobre isso lá pelo artigo 40 e alguma coisa, se eu não me engano. E ela diz que quando é caso de doença ocupacional, a emissão da CAT acontece a partir do momento de diagnóstico. Sim. Então, a partir do momento que diagnosticou e tem certeza, não, isso é ocupacional, daí a empresa emite a CAT, né? E ela vai poder estourar essas 24 horas, porque até para acidente típico também a gente pode estourar 24 horas, porque às vezes a empresa precisa de um tempo maior para fazer a análise do acidente, tudo. Então hoje é muito tranquilo isso. É difícil uma empresa ter problema com a emissão de CAT atrasada. Ela normalmente tem problema pela não emissão da CAT, né? Então, Sim. a partir do momento que tem o diagnóstico, a empresa, o mais rápido possível, ela vai lá e emite essa CAT e abençoa a vida do trabalhador e fica torcendo para não ter uma complicação nisso daí, porque pode doer bastante. Viu? Entendi. Nestor, olha aqui outra situação complicada. A gente sabe, né, que do período de 12 de novembro de 2019 até 20 de abril de 2020, né, não era mais considerado acidente de trajeto como acidente de trabalho. Né? Aí imagina que situação, o colaborador é contaminado no percurso casa-trabalho, trabalho-casa, nesse período que o acidente de trajeto não é considerado acidente de trabalho. Olha que situação também. O colaborador hoje, Nestor, que for contaminado, né, nesse percurso, ele pode considerar também como acidente de trabalho? Nesse cenário, é bem possível de acontecer. Tá? Ele estando no deslocamento. Só que aí vai haver uma dificuldade muito grande dessa comprovação. Né? Porque quando a gente fala de acidente, você tem uma lesão visível, né? Normalmente. E o acidente de trabalho, ele exige isso. O acidente de trabalho exige que haja lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou a redução da capacidade temporária ou permanente do trabalho. Então é exigido uma lesão. Quando a gente fala de doença ocupacional, não tem como exigir lesão. Né? Então, eu acho bem complicado da empresa emitir CAT para Covid-19 no trajeto. Vai ser mais tendência, a tendência maior é dela emitir isso dentro da empresa. Porque no trajeto certamente vai ser bem complicado, né? Porque, né? E aí, como que vai comprovar, né, que realmente ele foi, né, contaminado nesse percurso? Então, são situações, Nestor,
que a gente, como profissional da segurança do trabalho, a gente fica muito em cima do muro. Porque por mais que a gente tenha algumas respostas, a palavra final às vezes é do juiz, que está julgando aquele caso. E juiz, você sabe, né? Cada um tem uma linha de raciocínio, né? É um caso só, mas cada um analisa do jeito que quer. Então, um pode considerar que é acidente de trabalho e o outro pode considerar que não é. Então, cabe à empresa, nesse momento, né, adotar todas as medidas de segurança possível, para que não possa, assim, considerado, mesmo dependendo do juiz, um acidente do trabalho. Porque, como a gente falou, você imagine grande parte da empresa sendo contaminada, volta do INSS, e agora com estabilidade de emprego. E aí pois a empresa acaba ficando na mão. E daí eu estou vendo aqui alguns comentários de alguns colegas falando, mas eu não considero como a Covid como ocupacional. Tá, meu amigo? Quando a gente fala, nós somos profissionais da área de segurança, nossa diretriz é a legislação. Nossa diretriz é aquilo que está no papel. Então, nessa hora, pouco importa se eu considero ou se eu não considero. O que importa é que o STF diz que pode ser. E se ele diz que pode ser, pode considerar com a anuência do SESMIT ou não. Né? A gente até leu no início aqui da live que o perito ele é soberano para poder caracterizar como ocupacional. Então, é complicado. A única saída da empresa neste momento para diminuir, não tem como erradicar, mas para diminuir essa incerteza, é a empresa tomar todas as medidas possíveis, cabíveis e imagináveis de segurança, né, para evitar que o trabalhador contraia essa doença. Porque aí se ele contrair, não, você contraiu, mas não foi aqui. Aqui a gente está seguindo o protocolo rigorosamente, então não foi aqui. Por favor. E aí, se lá na frente o perito der o direito, aí a empresa vai brigar também. A empresa tem todo o direito, né? Depois que chegar lá os números do FAP, ela vê que veio o rombo no FAP, ela pode ir lá e brigar, né? Falar, olha, não, a gente, na época do Covid-19, a gente se cuidou, a gente tem relatório, a gente tem foto, a gente tem os protocolos que a gente seguia, então, aí ela vai lá e briga para diminuir o valor do FAP. Então, o momento é de cuidado, a empresa tem que se cuidar mais do que nunca, a gente vê que algumas até estão fazendo isso. E outras ainda permitem que trabalhadores dentro do ambiente de trabalho trabalhem com um respirador aqui na boca. Profissional de segurança do trabalho. Tome cuidado. Se você permite isso e depois fica comprovado, não, a empresa tal fornecia máscara, mas uns usavam, outros não usavam. A gente se lembra o quê? Que a prova testemunhal ela tem peso também. Então, se a empresa não está se cuidando e os trabalhadores estão vendo, pode ser que um vai testemunhar para o outro contra a empresa. Então, muito cuidado, o profissional de segurança. Não pode ser, os cuidados para o Covid-19 não pode ser só para inglês ver. Sim. A empresa tem que, é igual está na legislação, né? Cumprir e fazer cumprir. Não é só cumprir, é cumprir e fazer cumprir. Porque se ela não tem toda a comprovação de que ela fazia tudo que era possível e imaginável, ela pode ter problema. A insegurança é muito grande, o trabalhador pode se encontrar aí lá fora e dizer que é dentro da empresa. E se a empresa não tomou os cuidados, se ferrou, infelizmente. Eu fiz uma live essa semana, Nestor, com uma advogada. Aí o colega falando, por essa e outros que o acidente de trajeto foi extinto. Não foi. Tá aí mais uma coisa que não foi. Se você olhar a Lei 8.213, lá que fala sobre acidente de trajeto, ele continua lá. Inclusive, se você for olhar lá, tem um risquinho lá dizendo assim, a medida provisória modificou. A medida provisória modificou em 2 pontos. Ela modificou quando ela sumiu o acidente de trajeto e modificou quando o acidente de trajeto voltou. O acidente de trajeto ele continua existindo. Né? E eu vou até repetir aqui, tem advogado que se diz entendedor de lei, dizendo que o acidente de trajeto não existe, porque não existe mais hora itinere. Não tem nada a ver com a outra. Tome tento. Esse negócio de hora itinere, ele nunca existiu. Se você olhar na CLT, na versão antiga, que eles diziam que tinha hora itinere, o que dizia lá? Dizia lá o seguinte, que nos períodos, né, no deslocamento da empresa para o trabalho, quando fosse local de difícil circulação e não servido por transporte público. Sim. Nessa situação, esse período de deslocamento era considerado como período trabalhado. Mas olha a situação. Ambiente de difícil acesso,
e não servido para o transporte público. Ou seja, era isso aqui, ó. Era isso aqui. Uma situação raríssima. Então, hora itinere não existe. Aí veio a nova CLT e disse que nem isso é considerado mais. Hora itinere nunca existiu. Para com isso, prevencionista. Acidente de trajeto continua existindo, porque, primeiro, ele não tem nada a ver com a CLT. A CLT é legislação trabalhista, é outra coisa. E o acidente de trajeto é previdenciário. Ele é Lei 8.213. Nada a ver uma coisa com a outra. E mais, a Lei 8.213, que estava revogando o acidente de trajeto por conta da medida provisória, a medida provisória caiu, o acidente de trajeto voltou. A única coisa, para encerrar sobre esse assunto, é que o acidente de trajeto não impacta mais no FAP. E é só, né? Desde 2019 não impacta mais no FAP, mas o acidente de trajeto continua existindo. Foi a medida provisória 905 de 2019, que ia extinguindo o trajeto, só que agora, né, voltou. Voltou com tudo. Nestor, eu fiz uma live essa semana com uma advogada, né? E ela trouxe um exemplo bem legal e interessante. E ela me fez uma pergunta assim, Alan, a gente tem uma empresa de contabilidade, ou seja, serviço não essencial, né? Não sem nexo causal. E aí uma funcionária foi contaminada, só que a empresa não sabe que essa funcionária foi contaminada, não foi contaminada na empresa. É considerado acidente de trabalho? Aí ela falou, não. Porém, se eu tiver lá mais 2 funcionários, e se esses 2 funcionários forem contaminados por ela, que não foi contaminada na empresa, esses 2 funcionários serão considerados acidente de trabalho e ela não, né? Olha a situação, né, Nestor? E aí, de novo, né? Nuvem de incerteza. Como é que esses 2 trabalhadores vão ter certeza que eles foram contaminados na empresa? Porque a menos que ele more na empresa, aí tudo bem. Se ele mora na empresa e ele não sai nem para comprar a própria comida, tudo bem, só foi a empresa. Mas se esse trabalhador vai de ônibus do trabalho para casa, de casa para o trabalho, se na casa dele tem mais esposa e filhos, vai ser complicado. Então, de novo, né? O que resta para o profissional de prevencionista, se tem alguma coisa dessa live, leve isto. Você precisa cuidar como nunca do seu ambiente de trabalho. As medidas de prevenção contra o Covid-19, elas devem ser austeras, elas devem ser rígidas, em nenhum momento flexionadas, porque senão a empresa pode ter problema. Sendo dentro da empresa ou não, o trabalhador pode reclamar, e aí se ocorre vários casos de contaminação ao mesmo tempo, não, mas só pode ser dentro da empresa. Não, às vezes o cara se contaminou no trânsito, em outro lugar. O que resta para a empresa é um cuidado absurdo com isso, para evitar essa nuvem de certeza, porque, na verdade, não tem como definir se foi em casa, se não tem nexo, se não tem surto, não tem como definir se foi na empresa ou não. O cuidado da empresa é que vai ser, acho que é a cartada final, para dizer, não, aqui na empresa a gente tem certeza que não foi, porque a gente faz isso, isso e isso, a gente tem evidência guardada aqui e acolá. E essa vai ser a chave. Prevenção, o momento é de prevenção. Nestor, você acredita, né, que pós-pandemia as empresas vão começar a olhar para a nossa profissão com cuidado diferente? Uma importância maior? Pode acontecer, mas apenas naquelas poucas empresas onde o profissional de segurança conseguir fazer um trabalho espetacular, mantendo um cuidado com segurança ativo enorme da empresa e com uma baixa taxa de contaminação. Aí pode ser. Mas na maioria das empresas, o SESMIT não vai usar ferramentas adequadas para cuidar disso. O SESMIT não vai estabelecer protocolo. O SESMIT vai ficar cuidando das antigas coisas apenas. Os trabalhadores vão se contaminar e o SESMIT vai ser visto como um setor inútil. Posso estar sendo pessimista? Posso. Mas eu acredito que é isso que vai acontecer. Porque o profissional do SESMIT ele é muito lento na hora de tomar medidas. E como ele nunca teve voz dentro da empresa, agora que ele tem um pouquinho mais, ele vai demorar um pouco para entender, né? Poxa, agora eu posso, agora a bola está comigo. É Covid-19. Se eu chegar para o empregador e falar assim, ó, Covid-19,
o empregador fica doido e vai me dar liberdade para fazer o que for preciso. O cara não entende ainda. Então, é uma ótima chance do profissional de segurança passar a ser reconhecido. Mas, para isso, ele tem que fazer um trabalho excepcional, né, para conseguir manter a taxa de adoecimento bem baixa e aí ser reconhecido por isso. Uma pergunta aí, Nestor, interessante aí, ó. Contaminação em agente funerário é considerado um nexo por realizar a remoção de casos suspeitos? Bem provável, bem provável. Inclusive você tem lá as pessoas que enterram, né, os mortos agora, boa parte deles estão usando um roupão, todo isso. Sim. Então é bem provável. A pessoa que faz serviço funerário, se ele adoecer, ele tem um nexo aí bem estabelecido e vai ficar difícil da empresa retirar isso das costas dela, a menos que ela tenha, né, toda comprovação de proteção, etc. E tal. Nestor, se o PGR estivesse vigente hoje, que medida a gente poderia adotar do Covid no PGR em função dos colaboradores da empresa? Todas essas que a empresa já vem adotando, né? Na verdade, o PGR ele viria para refinar as ações, você ia levantar o risco. Então, como é que o coronavírus se espalha, né? Utilizando lá aquela questão do inventário de risco. Como é que ele se espalha? Se espalha pelo ar, se espalha através do toque. Opa, então já sei. Medida preventiva tem que estar no ar. O quê? Máscara, se tiver como fazer biombo para deixar o trabalhador no biombo. É igual o pessoal do supermercado está fazendo, né? Biombo de acrílico. Faz o biombo. Né? Qual é a outra forma de contato sem ser pelo ar? Poxa, a outra forma de contato é o toque. Então, vamos eliminar o toque na empresa, ninguém se abraça, ninguém pega na mão, é aquela questão do cotovelo. Tem muita gente usando luva também. Luva é eficaz? Luva, eu acho, eu posso estar sendo um pouco radical, mas eu acredito que luva é uma covardia, tá? A pessoa que usa luva, ela acredita que ela está segura e aí ela pode sair metendo a mão em tudo quanto é lugar. Esse dia eu estava vendo... Não adianta nada, a mulher passando as minhas coisas com luva. Quando eu cheguei em casa, eu tive que passar pano em tudo. Eu falei, velho, eu sei lá, porque a pessoa, quando ela coloca o negócio, ela se sente mais segura. Sei lá onde essa mulher colocou a mão, né, e ela vem pegar nas minhas coisas de luva. Eu acho enorme desrespeito um negócio desse. Então, é evitar o contato, poxa. É evitar o contato e passar álcool na mão toda hora. Agora, se você usa luva, você está sendo extremamente egoísta. Primeiro que o Covid-19, ele não vai entrar pela unha, assim, né? Você pode estar com a mão infestada aqui com 1.500, 5.000 vírus na mão que não vai adiantar nada. A menos que você faça isso aqui, né? Coçou o olho. Ó, se ferrou. Então, é evitar o contato. O trabalhador, ele tem que se conscientizar que mudou o hábito. Você não pode mais coçar o olho assim. Agora você vai passar a mão assim. Mudou, acabou. Então a empresa, até nisso, se ela puder influenciar, né, através do DDS, aí ó o tema de DDS de amanhã. Não colocar a mão nos olhos, não colocar a mão na boca, não roer unha mais. Isso que a empresa pode fazer agora. Nestor, eu fui prestar consultoria para uma empresa nesse período, eu vi um erro gravíssimo. Fui na padaria, né? E aí eu comecei a observar a atividade. E aí, né, um baúzinho de pão, né? Cada cliente pegava a espátula, que a gente chama o nome, né? Qual o nome daquilo? Eu acho que é isso mesmo. Não, pegador, né? Pegador, acho que é pegador. Pegador. Era cada cliente que segurava o pegador, pegava o pão, colocava dentro da sacola e depois pegava esse pegador e jogava para dentro daquele caixotinho onde ficavam os pães. Na mesma hora eu falei, nossa, isso não pode acontecer. É bravo, né? Assim, você imagina uma pessoa que está contaminada, esteja com luva ou não, segura ali, pega o pão, vai pro caixa, pega esse pegador e joga dentro. Quem for comprar esse pão, quem for comer, vai estar todo mundo contaminado. Então, assim, uma das medidas que foram adotadas lá, não, tem que ser uma funcionária específica que tem que pegar os pães para os clientes e após a chegada de novos clientes, esse pegador precisa ser higienizado. Isso não pode acontecer, Nestor. E, inclusive, eu vi isso em vários locais aqui na nossa cidade, tá? Então, se você
tá comprando pão assim, cuidado. É risco máximo, risco máximo. Aqui eu também vi os supermercados fazendo outra coisa. Alguns colocam pessoas para poder pegar o pão, né? Um empregado. E você tem um biombo cercado ali com fita zebrada, só ele entra no biombo e ele pega o pão e entrega para as pessoas. E eu vi outros supermercados que eles empacotam o pão em pacotinhos pequenos e deixam lá. Então o recipiente de onde colocava o pão é fechado e você é obrigado a pegar o pão na sacolinha. E aí, sei lá, acho que de hora em hora, a cada 2 horas, eles vêm e colocam mais pão na sacolinha. Né? E aí chega a ficar uma sacolinha suada, assim, eita, nós. Mas é isso, né? É o que dá para fazer. Rosivânia, a professora, falou que agora só vai comer pão torrado. Mas, Nestor, eu vi supermercado grande, Nestor, de referência na nossa cidade, cometendo esse erro. E aí eu comentei com o funcionário e falou assim, cara, eu já falei isso com o meu chefe várias vezes, só que ele não fez. E aí eu chamei lá o chefe dele, falei que isso não podia acontecer. No outro dia, eles pararam, né, com essa metodologia, porque não pode, entendeu? Isso aí tá na cara, Nestor. E às vezes... E sabe o que acontece, Nestor? Quanto tempo nós já compramos pães assim, Nestor? Antes desse período de Covid? Quantas vezes? A gente não inalou o Covid porque não existia, mas quantas coisas nós já inalamos ali, sabe? Inalamos não. Nós colocamos para ele, nós comemos, digerimos, sabe? Então, assim, eu acredito que o mundo pós-pandemia, Nestor, vai ser muito diferente. Essa é a chance. Essa é a chance. O colega aqui fez uma pergunta. Obrigado pela pergunta, hein, Fernando? Obrigado. Me permitiu a hora do cascalho aqui, ó. Amanhã a gente vai estar com o curso. Amanhã eu vou Descomplicando o GRO e o PGR. Amanhã, sabadão, o dia todo. Quem quiser saber mais, manda um direct aí, ou vai lá no nosso site, Segurança Trabalho NWN. Amanhã, sabadão. Não sei quando vai ter de novo. Então amanhã, curso Descomplicando o GRO e o PGR, ao vivo, ao vivaço. Né? E um dos pacotes que você adquirir, você ganha essa apostila impressa, que até o envio para sua casa é de grátis. Então, pessoal, ó, amanhã o bicho vai pegar, hein? Nestor, vocês já elaboraram já um modelo aí do PGR já para próximo ano? Cara, a gente tem, inclusive ele está até nessa apostila aqui, e lá no pessoal Sério? Que faz o curso também, eles podem baixar. Não diria que é um modelo, né? É uma sugestão, Sim. digamos assim. Então aqui a gente tem o nosso... Essa câmera é ruim, porque a nova, o Instagram não deixa eu usar, mas aqui Sim. é uma planilha de inventário de risco, bem elaborada, com tudo quanto é parâmetro. Então a gente está trabalhando, cara. Eu não quero ser pego de calça curta. Sim. Quando o GRO entrar em vigor, eu quero estar com tudo pronto, então a gente já está trabalhando, organizando o nosso exemplo de PGR, estudando bastante, né? É o novo mundo da segurança do trabalho, né? Sim. A gente vai ver gestão. O mundo todo se recuperando dessa pandemia. Se Deus quiser, até lá a gente já tem uma vacina, no máximo até dezembro, se Deus quiser. E aí, em março, a gente vai voar, né, com o PGR, com o GRO, e implantar, dar uma nova cara para a segurança do trabalho no Brasil, se Deus quiser. E é importante falar aí para não esperar chegar março, né, para adquirir esse curso com o Nestor, porque quem se adianta governa. Então, né, vocês não participaram ainda, Nestor é um profissional de referência aí, nacional, então não tem nenhuma dúvida que o curso é excelente. Até porque quando chegar março, Nestor, for vigorada realmente né, o PGR aí, a gente não vai ter mais tempo de querer estudar, correr atrás. Então, anota aí, a hora do desespero. Vai ser a hora do desespero. Tem que mudar. Vai ter... Não, isso sempre acontece. Chega a hora. Eu não sabia que tinha mudado, meu Deus, e agora eu quero um modelo, não sei o quê. Não tem modelo. As pessoas sempre pedem um modelo. Cara, não adianta eu te mandar isso aqui, eu te mandar uma planilha dessa aqui. Se você não souber o que colocar aqui, se você não entender a metodologia, não adianta nada. Né? Então, tem que entender a planilha, mas tem que entender como você organiza, a informação que você coloca, etc. Né? Então, amanhã a gente vai estar ao vivo o dia todo e tem o nosso curso gravado também. Ah, não posso fazer amanhã, não sei o quê. O pessoal pode adquirir o nosso curso gravado, né? O Descomplicando o GRO e o PGR no formato EAD. E aí, nesse curso de PGR, você também comenta do PGR da NR18, Nestor? A gente comenta dele também, né? Que é vai substituir o PCMAT. Outro bicho diferente, né? Enfim,
Nossa, tem mais, enfim, não vou nem estender o assunto, mas vem mais mudança por aí, viu? Vem mais mudança? Vem, NR31 também vai ser PGE, aguarde, você vai ver. Ah, aquele documento lá que ninguém faz, né? Que tem lá. Nestor, as empresas serão obrigadas a elaborar os dois? PGR, DNR1 e NR18? Não, ou um ou outro, até porque tudo é PGR, né? E aí a empresa que tiver na construção civil, ela simplesmente vai ter um PGR adequado à construção civil, né? Vai ser isso. E quem é a empresa que for do ramo geral, você vai ter um PGR adequado à NR1. O PGR da NR18 ele é mais exigente, né? Digamos assim. Ele é mais exigente. Inclusive, Tec Segurança, eu fiz uma live com o Hilton, seu amigo Hilton. Opa, gente boa. Gente boa demais. Ele participou lá das alterações lá das normas, inclusive da NR18. E eu perguntei, o Tec Segurança pode assinar o PGR da NR18? Ele falou, não, Alan, tem que ser engenheiro de segurança. Então é um ótimo ponto aí pra gente, os profissionais ficarem cientes aí. PGR da NR18. Então, PGR, né, não é assunto aqui hoje, mas o colega falou sobre NR18. Então é o seguinte, na NR18 você tem um PGR que tem duas regrinhas. Uma obra até 7 metros e com no máximo 10 trabalhadores, qualquer pessoa pode elaborar, inclusive o técnico de segurança. Agora, uma obra que tenha mais de 7 metros ou mais de 10 trabalhadores, aí é o profissional legalmente habilitado. Essa é a regrinha do PGR da construção civil. O colega está perguntando qual é o site do curso. Manda no direct aqui que eu te passo o link. Ou o nome do site é segurançadotrabalho.nwn.com. Isso aí. Dificilmente uma obra vai ter menos de 10 funcionários hoje, né? Então, vai ser... Não, mas, por exemplo, tem obras assim. Por exemplo, aqui, no meu bairro aqui, tem muita obra daquelas da Caixa, né? Da Caixa Econômica, aquelas casas pequenas. Então, você tem obras aí com 4, 5 trabalhadores, aí o profissional, o técnico de segurança, poderia elaborar o PGR numa obra como essa, né? Não tem mais de 7 metros, nem mais de 10 trabalhadores. Show de bola. Nestor, falta 5 minutos aí. Nossa, passou muito rápido. Obrigado mais uma vez. Uma honra, né? 3 lives aí com minha referência, né? Alguém que eu admiro muito. Vou continuar admirando. E hoje não ficou canel, né? Hoje não ficou nada congelado. Hoje ficou bem legal. Sua internet, esse telefone seu, gostei de ver, hein? Eu peguei um veinho aqui, a tela tá toda trincada, mas pelo menos tá funcionando. Eu não sei porque o Instagram não gosta do meu celular novo, né? Fazer o quê? Mas obrigado, Nestor. Quero agradecer você e todos os amigos prevencionistas aí, né? Que estiveram presentes com a gente, né? Quem não segue nosso amigo Nestor, siga lá no Instagram dele, adquira o curso dele. Quem não me segue também, me siga lá. Eu também tenho um canal no YouTube, né? Me inspirei muito no Nestor e no Sabino, Alexandre Sabino, grande Alexandre Sabino. Eu tenho feito também aí alguns materiais, Nestor, e tenho postado. Inclusive, já vou lançar essa semana a minha segunda videoaula da CIPA na prática. Eu estou ensinando a elaborar a documentação da CIPA, Nestor. Na prática, é bem interessante. Eu já gravei hoje a segunda aula e vai aí para o meu canal no YouTube. Nestor, obrigado mais uma vez. Só tenho a te agradecer e a gente vai conversando para marcar uma outra mais para frente. Deus abençoe. Valeu, galera. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Quem puder, nos encontre lá amanhã no Descomplicando o GRO e o PGR. Quem não quiser, pode fazer o EAD. Quem não quiser fazer nenhum dos dois, quiser só ver os nossos materiais na internet, nosso canal no YouTube, Nestor Dabunet Segurança Trabalho, ou o nosso site, Segurança Trabalho NWN, a gente se vê. Abraço. Valeu, tchau. Valeu. Obrigado, prevencionistas. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Tá bom? Agradeço aí a participação de todos. Vocês aí que não me seguem no Instagram, me siga aí. Eu tenho postado muitos materiais bem legais, tá? Deus abençoe. Um grande abraço.